Aleluia. Bom dia já. Boa tarde. Boa tarde, queridos. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um, né? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Mais uma vez a gente quer compartilhar uma mensagem extraída da palavra, dirigida pelo Espírito, amém? Para cada irmão, agradecer ao Senhor em nome de Jesus por esse tempo, por esse momento. Embora aparentemente o tempo não pareça, o momento não pareça muito favorável, mas, querido, isso é motivo de insistência, de perseverança e de crescimento em Deus. E é isso que a gente precisa entender e simplesmente caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, embaixo da direção do Senhor, embaixo da direção do Espírito, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Eu quero abordar algo também, que o nosso canal, ele foi alterado o nome, amém? Anteriormente era Paulo Batista, Deus é bom. Então surgiu uma ideia de tirar o meu nome de evidência e alterar o nome para falando o Evangelho, porque esse é o plano de Deus, essa é a ideia do Senhor e essa é a coisa certa a fazer, falar o Evangelho. O Evangelho, amém? Quanto mais se ouve o Evangelho, se enche do Evangelho. Quanto mais fala sobre o Evangelho, mais o Evangelho vai se expandir, mais entendimento vai chegar, mais luz vai chegar ao nosso coração. Quanto mais se ouve sobre lei, meu irmão, mais vai viver na cegueira, vai viver segundo as coisas da antiguidade, as práticas antigas, porque é isso que a lei proporciona. E a palavra do Senhor diz que o fim da lei é Cristo. Toda lei, toda prática religiosa, toda e qualquer prática do passado que vivia embaixo da lei, ela foi finalizada em Jesus. Então, a gente, querido, está caminhando com o Senhor, está avançando no Senhor. Amém? Deus é bom. E a gente quer ler um texto da palavra do Senhor. Romanos capítulo 1. Né? Eu comecei a meditar nisso aqui e eu comecei a ver e entender algo. Paulo, ele começa a trazer um avivamento para a igreja do Senhor, a igreja que estava em Roma. E ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isso é muito legal, a forma como Paulo ele chega, ele se apresenta, ele tem convicção, ele é cheio de convicção em Deus, ele se identifica como um servo de Cristo, um servo de Jesus. Pô, não sei se as pessoas sabem, mas Deus não nos fez para homens, Deus nos fez para Ele. Então, o serviço, ele tem que ser dirigido específico ao Senhor. Um serviço a Deus não é ideia minha, não é planejamento meu. Um serviço ao Senhor, se for para o Senhor, é algo dirigido e direcionado pelo Espírito do Senhor. Amém? É bom a gente aprender essas coisas, cair na real para isso, né? Primeira coisa, ele tem consciência de quem ele é. Servo de Cristo Jesus. Aleluia.
tem convicção do chamado. Ele diz chamado para ser apóstolo. Para ser apóstolo, um enviado. Na verdade, ele está dizendo chamado para ser um enviado de Deus, porque a palavra apóstolo, ela é literalmente um enviado. Enviado. Agora, enviado para quê? Enviado por quem e para quê? Então, Paulo, ele tem convicção disso e ele fala sobre isso. Amém? Então, e ele sabia que ele tinha sido chamado, escolhido, convocado por Deus e enviado para uma missão. E essa missão, sabe, meu irmão, essa missão ele cumpriu. Essa missão, Paulo, ele foi um homem focado. E um homem que é focado é um homem decidido a cumprir uma missão. Um homem focado, ele é decidido a executar uma missão. Então, dê o que der, ele precisa executar a sua missão. E foi para isso que Paulo ele veio com essa missão, sabe? E as escrituras, elas permanecem hoje, né? Então a gente começa a se identificar no Senhor, a gente começa a saber e entender que a gente tem uma missão aqui. Durante o tempo que a gente tem aqui na Terra, nós temos uma missão. E a gente precisa, querido, sabe, cada vez mais a gente precisa desenvolver uma relação pessoal com o Senhor para que a gente venha ser dirigido pelo Senhor, entender o Senhor, entender as direções e executar a missão. Amém? Então, ninguém mais vai ver ou poder entender a missão que Deus deu para você. Amém? Embora chegue o momento de Deus poder associar pessoas a você. Amém? Então, existe um questionamento em meu coração hoje, agora, que até quanto? O quanto a gente está decidido a abrir mão dos nossos sonhos, a abrir mão das nossas ideias, dos nossos projetos. Embora Deus não abra mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Até que ponto? Até onde a gente está decidido fazer isso? Abrir mão dos nossos projetos, das nossas ideias e abraçar as ideias e os projetos do Senhor para a nossa vida. Né? Até onde a gente está decidido fazer isso, querido? A gente vê Abrão, ele questiona com o Senhor. O que tens me dado, Senhor, se eu continuo sem filho? Então, o galardão maior de Abrão para aquele momento seria um filho. Não seria bens, não seria coisas, porque ele tinha tudo. Mas seria um filho. E Abrão, ele tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia a qual Deus interferiu. Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Deus é o mesmo hoje, Deus não mudou. Deus continua sendo um escudo para a minha vida e para a sua vida. Eu sou o teu escudo. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno, é de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum.
um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, essa era a ideia de Abraão. A ideia dele era essa, mas não era ideia do Senhor. E muitas vezes, querido, nós temos as nossas próprias ideias e muitas vezes nós até insistimos em avançar nelas. E chega o momento, querido, de Deus interferir. A gente não quer avançar em uma ideia da qual a gente já é consciente de que Deus não participa. Mas muitas vezes, querido, a pessoa está tão sedento em uma ideia própria que quer avançar naquilo. E muitas das vezes, querido, deixa eu te dizer, Deus vai interferir para o teu próprio bem. Para o teu próprio bem. Para guardar a sua vida. Né? E o Senhor, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus, ele já interfere no plano e na ideia de Abraão, de que já que o Senhor não me deu um filho, o meu herdeiro é o meu servo, é Eliezer. E o Senhor diz para ele não, que não é. E quando Deus diz não, querido, para a gente, é segurança para a nossa vida. Quando o Senhor diz não para algo na nossa vida, é porque Ele está vendo que a gente está trilhando em um caminho que não vai nos levar ao lugar certo. Então, meu irmão, que e mais na frente, e Abraão decide abrir mão da sua ideia, porque a Bíblia mostra aqui nesse capítulo que ele creu naquilo que Deus disse para ele. No capítulo 16 surge mais algo. Surge mais uma ideia que agora não parte de Abraão, agora parte da sua esposa, que é Abraão se deitar com a serva Agar para gerar filho para sua esposa. Então, eu vendo isso aqui, a gente pode entender o porquê Abraão abriu mão assim e aceitou a ideia de Sarai. Certamente ele se lembrou. Bom, o Senhor disse que eu iria gerar um filho. O meu filho iria sair das minhas entranhas. O Senhor disse, então certamente eis aí a oportunidade. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo aquilo que sai da boca de pessoas é Deus falando. Nem tudo aquilo que pessoas idealizam a teu respeito parte de Deus, querido. Precisamos melhorar a nossa relação e a nossa comunhão com o Senhor. Nós precisamos, querido, caminhar de verdade com Deus, entendendo os seus passos, entendendo a sua voz e entendendo suas direções para a nossa vida. Amém? E ele aceita a ideia da sua esposa, e a gente sabe no que deu. Ele aceitou um monte de problema, ele acumulou problemas para dentro do lar, para a família. Até hoje tem situações por conta desse ato, né, feito. Então, meu irmão, a gente precisa abrir mão. Então, uma coisa que eu vi, Abraão, ele abriu mão da sua ideia naquele momento. Ele abriu mão. Embora depois ele deu atenção para o conselho de alguém, querido. Por mais que seja próximo de você. Você pode até ouvir os conselhos, mas nem todo conselho você deve aceitar, guardar. Principalmente quando se trata das coisas do Senhor. Quando se trata de tua própria vida, querido. De tomar decisões, querido. Cuidado com o que você ouve, de quem você ouve. Amém? Então, e Paulo, ele entende isso. Ele entende a vontade de Deus.
a ideia do Senhor para Abraão, não, o seu filho vai nascer de você. Essa era a ideia de Deus. E trazendo para a leitura que a gente fez em Romanos, Paulo, ele entende. Então a gente faz uma leitura dessa e muitas vezes fica perguntando ao Senhor qual é a ideia que eu preciso abrir mão no momento, Senhor, para abraçar a sua. Então Deus traz a ideia, meu irmão. E Paulo começa, ele diz assim: o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Ou seja, a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas já era uma promessa antiga. Então, Paulo se levanta no seu chamado, na vocação do Senhor, e realmente, querido, ele começa a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não se importando com aquilo que os outros pensavam, falavam. Quem está fora de você não vai ouvir ou entender a voz que está falando dentro de você. Não faz diferença se os outros não acreditam. O mais importante é você acreditar no que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, meu irmão, no versículo 3, ele diz, acerca... E a pregação do evangelho era o quê? Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. Como homem era descendente de Davi. E que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, ao Cristo ressuscitado, ao Cristo vivo, ao Cristo que morreu e ressuscitou. Aí não se trata mais de Jesus de Nazaré, se trata do Cristo ressurreto. Porque ele mostra claro na palavra a quem nós pertencemos agora. Então nós não pertencemos a homens, nós pertencemos ao Cristo vivo, para fazer a vontade dele, para fazer o que ele quer que seja feito. Se a gente, querido, não for decidido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente deve ser decidido até parar quando entender que está no caminho errado. E ser decidido também a avançar quando entender que está no caminho certo. Quando Deus disser avance, então, querido, avança e ponto final. Amém? Então, louvado seja o Senhor, louvado seja o Pai, amém. O Cristo vivo, ressurreto, o maravilhoso, aquele que é grande, aquele que é fiel e que é tremendo. Amém? Nós louvamos e adoramos o nosso Cristo, nosso Senhor. E em nome de Jesus, obrigado por cada inscrito, obrigado por aqueles que vão se inscrever. Então veja essa mensagem e que o seu coração seja alcançado por Deus. Em nome de Jesus. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.